Que a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas na sua vida em nome de Jesus. No nosso programa de hoje nós estaremos falando um pouquinho a respeito do avisado, aquela pessoa que recebe os avisos de Deus e age em conformidade então com isso. Fique com a gente, nos próximos minutos nós vamos falar a respeito desse importante assunto no nome de Jesus. Graças a Deus. Meditação nossa de hoje está aqui em Provérbios capítulo 27, versículo de número 12, e diz o seguinte: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 27, 12. Então a Bíblia diz que o avisado, algumas traduções chamam ele de prudente, ele vê o mal e ele faz o que? Ele se esconde, ele foge daquilo. Mas o simples, aquela pessoa ingênua, ela mesmo recebendo o aviso, ela não se dá por avisada, ela não se importa muito com aquilo, ela acha que pode acontecer com todo mundo, menos com ela. E ela continua indo em frente e a Bíblia diz que ela sofre então as consequências. Esses dias atrás eu até pregava na igreja sobre isso e eu dizia como alguém que está indo num caminho e tem ali um aviso ou uma placa ou alguém mesmo que chega e diz, olha, cuidado, ali na frente tem um perigo, tem uma ponte que caiu, tem alguns ladrões ali que estão assaltando. O avisado, ele é aquele que se toma por avisado, diz, opa, então pera lá, não vou, já sei por onde eu não vou por aquele caminho. Mas o simples é aquele que diz, não tem perigo, não tem problema, como eu dizia, pode acontecer com todo mundo, comigo não vai. E ele segue em frente e sofre as consequências. E nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, tomar cuidado para não ser um ingênuo simples. Jesus falou sobre isso, que nós precisamos ser simples como as pombas, mas por outro lado, prudentes como as serpentes. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre a simplicidade e a prudência. E alguns, infelizmente, são ingênuos demais e, como a Bíblia diz, acabam então sofrendo a consequência, sofrendo dano. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, eu vou até colocar aqui para ler com vocês. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, deixa eu colocar aqui, é aquele capítulo que fala a respeito dos heróis da fé. E olha o que a Bíblia diz aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha o que a Bíblia diz, que Noé, divinamente avisado, ele temeu. O grande problema é quando nós somos avisados e não tememos, e não agimos em conformidade com aqueles avisos de Deus. Aí alguém pode dizer, mas pastor, ele foi divinamente avisado. E quando a gente abre a Bíblia, nós não estamos por um acaso sendo divinamente avisados? Agora, o problema é que muitos ignoram aqueles avisos, aquilo que a palavra de Deus diz, seguem em frente e vão então sofrer as consequências, como a Bíblia está dizendo. E que você possa, como Noé, temer os avisos de Deus, preparar a arca, fazer aquilo que precisa ser feito para salvar não apenas a você, mas também a sua família, como a Bíblia diz que aconteceu com Noé. E eu quero orar por você, para que Deus te dê essa prudência, essa sabedoria de você receber o aviso, temer, agir de conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz e assim viver a bênção de Deus. Se for possível, feche os olhos, vamos falar com o Senhor. É momento de oração.
Pai, da tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora. Eu apresento a ti cada uma dessas vidas e lhe peço, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá prudência, Pai, que possamos nos tomar, nos ter por avisados e assim fugir do mal, meu Deus, e assim como não é temer, fazer aquilo que precisa ser feito, obedecer os avisos do Senhor e assim abençoar a nossa vida e também a nossa família. E assim eu oro por vidas em nome de Jesus abençoando. Amém e glória a Deus. Graças a Deus, que você receba os avisos da parte de Deus, que como Noé, você seja divinamente avisado, tema, respeite os avisos de Deus e faça aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, um ótimo dia, tchau!